Eu sou coordenador do programa de monitoramento da Amazônia e demais biomas aqui do INPE. Então, eu cuido dos projetos que fazem o monitoramento de supressão de vegetação e também de monitoramento de mudanças de uso da terra, aqui no INPE. A gente tem um histórico aí de muitos anos, mais de 30 anos nesse monitoramento, né? E hoje, ao longo da nossa conversa aí, eu vou mostrar justamente um pouco dessa história, de como é que isso foi construído ao longo desse tempo, né? Como é que a gente vem fazendo e como é que a gente está fazendo agora, e falar também um pouco dos desafios que a gente tem pela frente para dar continuidade a esse processo de monitoramento. Vamos lá. Esse é o roteiro da minha apresentação, né? Eu vou falar um pouquinho, muito pouco rapidamente aqui do INPE, né? Depois a gente fala um pouco aí do que é Amazônia e Cerrado, que são os que têm maior, ocupam maior parte do espaço, que tem mais histórico também de monitoramento. Depois eu falo dos projetos propriamente dito e da tecnologia e da disseminação de dados, como é que a gente dissemina esses dados e onde estão sendo usados os dados desse trabalho. Começando pelo INPE, então, o INPE é uma unidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Nós somos administração direta, somos uma unidade do governo federal, né? Pertencemos então ao Estado brasileiro, e a nossa função é justamente a de produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre, né? Oferecendo aí produtos singulares em benefício do país. O logo do INPE, eu acho que, não sei se talvez alguns já saibam, outros não saibam, o logo do INPE ele mostra justamente isso, né? Quando a gente olha essa parte laranja, é a Terra, né? Então é a partir da Terra, nessa seta mais larga, que é azul, né? A partir da Terra você estuda o espaço, e a partir do espaço você também vai estudar a Terra, que é justamente a parte onde nós estamos alocados, né? Nós que fazemos observação da Terra, nada mais é do que isso, a partir de instrumentos que estão no espaço, são satélites que adquirem as imagens, né, de sensoriamento remoto, nós estudamos o ambiente terrestre, né? Então, e a partir desse ambiente terrestre, a gente produz informações, produz dados que permitem ao Estado, permitem às instituições brasileiras fazer um planejamento adequado, tomar ações adequadas de combate a ilícitos, enfim, é todo a gente pode então ter acesso a dados que permitem construir um país melhor. Falando agora um pouco de Amazônia, de Cerrado, né, a gente, quando pensa no ambiente natural, seja a Amazônia, o Cerrado menos, mas a gente sempre pensa nesse imaginário popular de um lugar intocado, né, como essa foto, por exemplo, aí do Sebastião Salgado, é uma foto muito famosa, né, mostra justamente isso, aí, o índio que está vivendo lá com o saguizinho dele, numa área totalmente intocada da floresta, uma floresta virgem praticamente nesse ponto aí. Mas as coisas não são bem assim, né? A gente sabe que, na verdade, a floresta, ela conhece, como ela está hoje, né? Ela já foi apontada pela doutora Berta Becker, que foi uma grande geógrafa que estudou muito a Amazônia nas décadas de 70, 80, até os anos 2000, né? A doutora Becker publicou muito, ela conhecia muito bem a realidade amazônica, né? Ela justamente chamava essa floresta de uma floresta urbanizada, né? Não é aquela floresta que a gente vê na foto de Sebastião Salgado, que é intocada, né? Na verdade, é uma floresta que ela é fruto de uma interação da sua população com o seu ambiente natural. Nas áreas mais densamente povoadas, aqui no leste da Amazônia, no sul da Amazônia, região de Rondônia, né, onde a gente percebe que cada cruzeta dessa é uma cidade, é um município, né, a gente percebe justamente as maiores alterações. Nas áreas mais afastadas da floresta, das áreas urbanas, ter menores interações, elas vão estar no seu estágio mais natural. Mas é um processo que há muitos anos vem acontecendo, né, de interação entre a população que existe lá hoje, está na casa de 25 milhões, né, de habitantes, e a floresta daquela região. Né? Toda a questão sociocultural e econômica vai influir diretamente na forma como vai ser ocupada, nos padrões de ocupação, né? E um pouco disso que a gente vai falar aqui agora, de como é que se deu esse histórico de ocupação da Amazônia.
né? A Amazônia, ela vem sendo povoada há milhares de anos. Existem sítios arqueológicos, existem algumas pesquisas, né, que falam que há mais de 10 mil anos você já tinha populações vivendo naquela região. Existem testemunhas, por exemplo, cerâmica marajoara, que é encontrada na região do Tapajós, né, existem outros artefatos encontrados em sítios arqueológicos que mostram que essa população já existia e ela já convivia com a floresta. Não é que ela estava ali simplesmente e a floresta estava intocada e ela não fazia nada. Não, ela já convivia, né? Por exemplo, o processo de domesticação da mandioca é um processo que passou justamente por onde o índio fazia a sua, tinha uma área que ele fazia uma roça, né? Então ele derrubava a floresta naquela área, ele usava aquela área, né, para fazer esse cultivo, como, por exemplo, o cultivo da mandioca. Então, isso mostra que aquela área era uma área que ela está em constante evolução, está em constante modificação pela presença do homem. A diferença é que nessa época, ainda que a população fosse uma população bastante significativa, alguns autores falam que a gente chegou a ter mais de 8 milhões de indígenas na região amazônica, né, você tinha baixa capacidade de alteração na floresta. Aí ele convivia, o índio existia naquela região, ele convivia, ele produzia alterações, ele fazia a sua roça, sua cultura, mas isso tinha uma baixa capacidade de mudar a floresta em si, a dinâmica da região, que era uma dinâmica totalmente florestal, né? E isso aí, né, ele se permite, essa dinâmica, ela vai mudando um pouco ao longo do tempo, né, à medida que o tempo vai evoluindo. No início do Brasil colônia, né, logo daí depois que a gente foi, alguns dizem descobertos, alguns dizem invadidos, né, pelos europeus. Então, logo depois desse fato de que os europeus, né, o homem branco chegou ao continente americano, né, isso começa então a haver processo de ocupação. Nesses primeiros momentos, a principal fonte econômica da região era a coleta de drogas, né? Haviam especiarias, haviam coisas como o cacau, como a pimenta, coisas daquela região que tinham um grande valor econômico. Então, as comunidades, que eram comunidades eclesiásticas, na verdade, religiosas daquela região, né? Eles então viviam se aproveitavam do conhecimento do indígena, de onde tinham esses elementos que eram economicamente viáveis, para então coletar essas drogas. E também para fazer captura, né? Algumas expedições, elas subiam os rios para fazer captura de índios, para que você pudesse usar esses índios, então, no processo de ocupação, no processo de colonização daquela região. Era uma região sem nenhuma mão de obra, né? Você tinha alguns poucos europeus que estavam chegando e precisavam então de mão de obra. Esse processo de captura de mão de obra teve uma relevância econômica na região, né? Depois, você tem, meio concomitante, você tem um processo de ocupação para fortificações militares, né? À medida que a colônia passa a ser ocupada economicamente, ela passa a ter importância e significado econômico para a capital, é necessário você fortificar aquela região para evitar invasões, né? Você tinha os piratas de outras nacionalidades que queriam também ter acesso a todo o patrimônio que havia na região, seja em termos de drogas, seja minerais, ouro, seja, havia expectativa de que houvesse ouro e prata na região. Então, para evitar justamente que esses indivíduos de outras nacionalidades pudessem também ter acesso, pudessem se usufruir desse patrimônio, né, o governo português, o governo do Império, começa então a fazer a fortificação da região. Começa então a construir fortes ao longo, normalmente na beira dos canais, na beira dos rios, nas beiras das foz do rio, para controlar o acesso de barco àquela região. Essa foto, por exemplo, é uma foto lá de Belém, né, a Casa das 11 Janelas. Quem conhece Belém, é uma região ali, a região do Forte da Estrela, foi um dos grandes fortes que tem. Você tem o Forte São José no Amapá, enfim, você tem diversos outros fortes na região, que eram fortes, então, que faziam esse processo de ocupação. Mas ainda assim, esse período é um período de pequeníssimo impacto,
né? Você tem impacto muito localizado em torno daquelas obras, seja edificações ou em torno dos aldeamentos onde havia captura dos índios ou coleta de drogas, mas era totalmente localizada naquela região. Você não tinha, então, aquilo se expandindo para outras áreas, né? Você tem um impacto na floresta ainda de muito pequeno. Isso vai começar a mudar, né? Vai começar a ter algum impacto um pouco mais significativo aí no final aí do século XIX, já meio para o final do século XIX, quando você tem a descoberta, né? Você tem a invenção do processo de vulcanização. A gente vê aqui uma reprodução que seria o Charles Goodyear, que é o cara que inventou a vulcanização, tornou a borracha, então, mais resistente. Então, à medida que ela ficou mais resistente, ela pôde ser usada para a produção de pneus. E nesse exato momento, né, calhou que nesse mesmo período, você tem, primeiro, uma popularização das bicicletas, né, que passavam então a usar esses pneus e com uma produção muito maior de bicicletas, você tinha uma demanda maior, e ao mesmo tempo o surgimento dos automóveis, né? Então você tem essa vulcanização, ela potencializa dois mercados, que é esse mercado de bicicleta e o mercado de automóveis, na verdade, é um mercado só, né, de pneus, mas com duas vertentes, e então você passa a ter uma necessidade muito grande desse bem que era a borracha, que até então ela só existia, só era aproveitada nessa região amazônica. Então você tem um grande boom de produção de borracha nessa região, a necessidade de produzir borracha, né? E para poder produzir essa borracha, ele é um modo de produção que se usava nessa época, era um modo de produção extremamente dependente de mão de obra, né? Ele usava muita mão de obra, e para poder suprir, como não havia na região, então, essa mão de obra que pudesse atender essa demanda que surgiu, uma demanda muito grande, pela primeira vez, o governo brasileiro passa a usar a questão da mão de obra interna, fazer a migração, ele passa a estimular uma migração interna para atender essa necessidade. Esse mesmo período, ele tem uma coincidência com uma das grandes secas na região do Nordeste brasileiro, a seca de 1877. É um evento tragédico na região, né? Milhares de pessoas estavam passando fome, realmente, por falta de trabalho, falta de comida. O governo, então, passa a estimular, ele passa a oferecer condições para que essa população vá para a Amazônia, né? Ela é cooptada a ir para a Amazônia explorar o látex para produzir borracha. Então, essa população migra para lá e você tem esse primeiro grande ciclo econômico, né? Alguns não gostam muito disso, mas em termos de produto específico, né? Um produto, pela primeira vez você tem um produto econômico que prepondera na região e que é exportado em grandes volumes para outras regiões. Esse ciclo região, ele trouxe grandes recursos financeiros para a região, houve um enriquecimento muito grande, né, que produziu coisas super bonitas, como o Teatro da Paz, que a gente vê aqui à esquerda, em Belém, o Teatro de Manaus, né, óbvio, em Manaus, e outras grandes regiões, né? A região norte, a região de Belém, Belém foi uma das primeiras capitais brasileiras a ter eletrificação na rua, a ter bondes, tudo fruto desse enriquecimento da população, não da população, mas enriquecimento da região. Porque esse processo econômico, ainda que ele enriquecesse muito a região, ele era extremamente mal distribuído a riqueza, né? Algumas poucas famílias, que eram os donos dos seringais, eles enriqueceram de maneira estrondosa, fizeram patrimônios gigantescos, e a grande parte daqueles migrantes que vieram do Nordeste para trabalhar nesse processo econômico, eles foram super explorados e porque estavam abandonados, sem nenhum apoio do Estado, né, largado lá naquelas regiões, lá dentro dos seringais. É um processo, então, ele é concentrador de riqueza, produz muita riqueza, é concentrador de riqueza, mas do ponto de vista social, ele não tem essa grande distribuição de renda. Você tem outros processos aí já
mas para o final do processo de produção desse primeiro ciclo econômico, né, você tem, por exemplo, algumas experiências, como a experiência do Henry Ford, que tentou produzir borracha de maneira comercial, de maneira uma produção controlada, mas foi um tremendo insucesso do ponto de vista operacional, porque haviam pragas, haviam as questões que a borracha, naquela região, a borracha na região amazônica, o látex, né, na verdade, na região, a seringueira, ela tem alguns inimigos naturais, você tem fungo, bactérias, você tem diversas pragas daquela cultura na região. Quando ela está dentro do ambiente florestal, você não tem grandes impactos naquilo, né? Algumas árvores são mais impactadas do que outras, mas existem controles disso. Quando você faz uma monocultura, você favorece demais a ocorrência dessas pragas. Foi o que aconteceu com a experiência do Henry Ford, né? A Fordlândia. Ele fez esse cultivo, só que ele foi um grande insucesso. Ele nunca conseguiu atingir uma produção que justificasse o investimento que era feito naquela região. E nesse mesmo período, né, justamente porque havia se percebeu que isso era um grande mercado, que quem controlasse o acesso ao látex teria, então, controle financeiro de um mercado gigantesco, outras instituições, outros países começam, então, a tentar as suas estratégias para ter acesso a esse material. Né? Quem teve uma estratégia bastante exitosa foi a coroa britânica, né, através desse senhor, o senhor Henry Wickman, né, que em 72 ele conseguiu contrabandear um cargueiro inteiro de semente de seringueiras, né, justificando, dizendo que aquilo seria para estudo no Jardim Botânico de Londres. Ele então conseguiu, né, tirar um navio inteiro de sementes de seringueira. Ele conseguiu então adaptar essa seringueira a outros ambientes onde o Império Britânico tinha condição, mais especificamente na Indonésia, na região ali do Oceano Pacífico, e você então passa a produzir esse látex, né? Lá não havia as pragas, os problemas que haviam aqui na região da floresta tropical brasileira. Com isso, eles conseguiram então introduzir um processo de produção comercial da borracha, do látex, né, a um custo muito menor. Então, isso faz com que justamente a gente perceba, olhando para esse gráfico, né, um gráfico aqui que mostra quanto de borracha nós exportamos, a gente percebe que até 1910, 1914, nós exportávamos quantidades colossais, mais de 30 mil toneladas de látex era exportado. A partir daí, então, com essa concorrência da borracha no Pacífico, né, existe uma queda brutal. Essa queda vai até 1934, mais ou menos, né, e o que vai acontecer nesse período? É justamente a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, né, os japoneses passam a controlar todo o comércio na região do Pacífico. Esse comércio, então, faz com que as potências europeias e os Estados Unidos não tivessem mais acesso à borracha que era produzida lá no Pacífico, né? Então, com isso, você tem volta ao reaquecimento da borracha brasileira. Existe um segundo ciclo econômico, que ele não tem a mesma magnitude do primeiro, mas ele vai ter uma importância bastante relevante, principalmente do ponto de vista histórico. Né? Em 1941, o governo novamente organiza um serviço, né, um serviço especial de mobilização de trabalhadores para a Amazônia, que ele tem justamente aquele mesmo objetivo: captar a mão de obra no Nordeste brasileiro, que ainda é um grande celeiro nesse momento de produção de mão de obra, e mandar essa mão de obra lá para a Amazônia para poder explorar novamente o látex. Isso está dentro do acordo de Washington, que foi assinado pelo Getúlio Vargas, justamente para que o Brasil participasse, entrasse apoiando os aliados. Ele negociou a construção da usina de Volta Redonda, a usina da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e em troca ele ofereceu também a produção de borracha nessa região. Esse livro, para quem quiser se interessar, quem tiver quiser mais detalhes toda essa história, desse período, Os Soldados da Borracha, eu recomendo bastante. É um livro muito rico e que vai contar com detalhes esse período desse segundo ciclo econômico. Mas findo a Segunda Guerra Mundial,
Novamente, né, a borracha do Pacífico, da região da Indonésia, volta a dominar os mercados, porque o preço dela era um preço muito melhor, né? Eles, né, vão ter acesso, a borracha brasileira não consegue competir com isso, e novamente a Amazônia volta a entrar num certo marasmo econômico. Em 1953, o Getúlio, para tentar atender um pouco as demandas locais da elite local, você passa então, você tem a criação do SPVEA, que era a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, né? A SPVEA ela vai dar, é o fruto que a, vai dar origem a Sudã, de Sudã, e depois disso você tem todo esse processo de tentar estimular novamente o modelo econômico da região. Tá? Então, nesse período, até esse período, até cerca de 1950, mesmo com todas essas operações, aí, com todos esses ciclos que eu te falei, que eu estava falando aqui para vocês, vocês vão ter muito pouco alteração do padrão da floresta. Né? Até essa região você tem assim, somente ao longo daquelas cidades que eram construídas, nas beiras das cidades, né, que você tem então essa ocupação da região, isso tem muito pouco impacto no modo da floresta, como a floresta vai sendo ocupada. E isso vai mudar bastante, radicalmente na década de 50, final dos anos 50, com duas ações que são iniciadas aí ainda no governo Getúlio, né, com a Marcha para o Oeste, depois é acelerado isso no governo JK, no Juscelino Kubitschek. Ele vai primeiro levar a capital da República, a capital do país, sai do Rio de Janeiro e vai para a região central do Planalto Central, né, lá onde é Brasília, que na época era só Goiás, que não tinha nada, era uma região completamente inabitada. Ele constrói estradas, leva populações para lá, então com isso você começa a ter uma dinâmica de ocupação da região central do país. Vou falar isso um pouco mais para frente. Né? E ao mesmo tempo ele constrói uma ligação, ele vai abrir uma estrada que vai ligar o centro do país, né? Vai ligar Brasília até Belém, né? A famosa Belém-Brasília. Essa estrada, né, é a primeira estrada que foi construída, então, ligando a região norte do país com os mercados consumidores do Centro-Sul. Né? Então, até então, você não tinha nenhuma ligação física, você só tinha ligação através da navegação de cabotagem, você tinha que pegar um barco, seja no Rio, em Santos, em qualquer lugar, em qualquer porto brasileiro, para chegar até Belém ou Manaus, somente através dessa navegação. Então, no final dos anos 50, você tem então a primeira ligação física, pela primeira vez, os mercados econômicos Centro-Sul, que tinham demandas, né, por alimentos, por outras coisas, passa a ser conectado, né, através de estradas com a região norte do país. Então, com isso, você dinamizou, você tem um processo de entrada de pessoal, de migrantes para a região, que fica facilitado com essa estrada. Isso então começa a haver uma dinâmica maior de ocupação. Isso vai ser fortemente acelerado na década de 70. Né? Na década de 70 você tem durante o período militar, né, você tem justamente a construção de rodovias naquela região. Depois, na área do Cerrado, que é essa fotografia mais à direita, você vai ter justamente o processo de ocupação do Cerrado, né, eu vou falar um pouquinho para frente dele. Mas para a Amazônia, você tem, então, nesse período, aí, na década de 70, justamente um período onde o governo brasileiro tinha o mito do vazio populacional, né? Havia até já data desse, do início do século passado, essa escola que diz que existe um vazio operacional na região da Amazônica e que você precisa ocupar essa região, evitando que ela seja tomada por grandes potências. Então, para ocupar essa região, para acabar com esse vazio populacional, o governo então planeja e põe em execução um grande projeto de ocupação através de colonização agrícola daquela região. Né? Constrói muitas rodovias na região e traz novamente populações aí da região do Nordeste, e agora ele inova trazendo também populações do sul do país, né? Porque nesse momento são as duas regiões que você tinha maiores conflitos agrários,
Você tem né, naquelas regiões sul e nordeste já não havia mais muito espaço para crescimento populacional, quer dizer, as famílias foram crescendo, as propriedades foram sendo divididas, então havia uma demanda de terras muito forte, o governo se aproveita disso, traz então os migrantes dessa região para ocupar grandes projetos de colonização agrícola da região. Como, por exemplo, esse que a gente está vendo aqui, né, esse é um esquema de ocupação lá de Ouro Preto, né, a região de Vilhena, do PIC, do Programa de Colonização de Ouro Preto, que fica na região de Vilhena. Essa foto é logo no começo da década de 70. E você tinha então um processo que era justamente a ideia era você criar núcleos onde você tinha então essas grandes cidades, ao longo dessas cidades as agrovilas e mais distante umas estradas vicinais que levassem às áreas menores ainda. Então a ideia era justamente essa, de ocupar essa terra sem homens com homens sem terra. Mas era um processo que era fortemente induzido, era um processo que tem um custo financeiro muito alto, porque você tinha que migrar, levar essas populações, abrir estradas, criar toda a infraestrutura, oferecer infraestrutura para aquela população pudesse então começar a ocupar a região. Isso tudo tinha grandes custos financeiros e ao longo da década de 70 o país vai passar por uma grande crise econômica, fruto aí do choque de petróleo, que vai levar o país, no final da década de 70, praticamente a um default a gente vai entrar com uma moratória financeira por falta de condição de pagamento. Isso fez com que o governo abandonasse completamente esse processo de ocupação. As famílias que migraram para essa região, elas lá ficaram, mas sem nenhum suporte do governo para a região. Mas, como era um contingente enorme de pessoas, né, você tinha milhares de pessoas naquela região, você começa então a ter pressões, né, na floresta. Aquelas milhares de famílias que foram para lá, começam a derrubar a floresta para formar pasto, para formar outras atividades que não fossem atividades ligadas à floresta. Ao mesmo tempo, no Cerrado, aí na década de 70, do meio para o final da década de 70, o governo concebeu, com o apoio da JICA, né, da Agência de Cooperação Japonesa, um grande projeto que seria um projeto para desenvolvimento agrícola dos Cerrados. O Cerrado, até a década de 70, ele era visto como uma área inóspita e imprópria para a agricultura, né? Tinham grandes regiões totalmente desocupadas em termos de agricultura, em termos de, como uma anedota, tem um senhor que eu trabalhei junto com ele há muito tempo, abriu fazendas nessa região, na região lá de Barreiras, a divisa ali da Bahia com, com Goiás, e ele dizia, ó, na época que eu cheguei aqui, na década de 70, né, ele falou, ó, eu era fumante nessa época, eu comprava 1 hectare de terra pelo preço de um maço de cigarro. Ele falou, eu fumava Hollywood. Então, com um maço de Hollywood, eu comprava um hectare de terra dessa região. Era uma região que não tinha nenhum valor financeiro. Hoje, 1 hectare de terra lá vale tranquilamente seus 2 a 3 milhões de reais, né? Porque o grande fruto do projeto Prodecer, que é a cooperação com os japoneses, foi justamente a de transformar a ocupação, transformar a forma de manipular os solos, principalmente, né? Criar variedades adaptadas às questões das deficiências do solo do cerrado, a questão da acidez, diversas outras questões que são ligadas ao Cerrado. Então, esse processo de ocupação fez com que o Cerrado fosse valorizado. Você começa, então, na década de 70, uma grande migração para a produção de maneira industrial. Isso foi, óbvio, foi bastante estimulado pelo governo brasileiro e também pelo próprio governo japonês. O governo japonês já previa uma demanda por soja muito grande nessa região, nessa época com o seu próprio crescimento que ele existia, ele já previa que ele teria necessidade de fornecedores de soja. Então, ele estimula esse processo, ajuda o Brasil a encontrar soluções agronômicas para produzir na região do Cerrado, né? Isso faz, então, com que grandes produtores migrem para a região e comecem, então, a produzir, né, bastante, com muita força, e isso acontece até hoje, né? Então, isso é um processo de ocupação da região, tanto para a Amazônia como para o Cerrado.
esses dois processos. E, ao mesmo tempo, ele tem um contexto histórico que é interessante, que é nesse mesmo período o INPE foi criado. O INPE é criado aí na década de 60. Na década de 70, a gente estava já recebendo imagens de satélite. O mundo começa a receber os primeiros satélites de observação da Terra, primeiras imagens aí da série Landsat. O Brasil começa a receber em 1973. Ele é o terceiro país a receber essas imagens, atrás apenas dos Estados Unidos. É óbvio que era o SGS, são os proprietários dos satélites, e atrás do Canadá, que também já tinha uma estrutura para recepção desses dados. Com isso, então, o Brasil começa é chamado a desenvolver tecnologia para poder fazer o monitoramento dessa ocupação. Por quê? Porque o Brasil, né, nesse momento, agia uma forte pressão internacional ao longo da região, porque toda aquela ocupação, toda aquela população que foi levada, principalmente para a Amazônia, ela estava abrindo estradas e colonizando essa região, colonizando todo o processo daquela região. O Brasil se preparava, aí no final dos anos 80, se preparava para receber a ECO 92. O então presidente Collor havia assinado a Convenção do Clima, né? Então, com isso, havia uma forte pressão de quanto existe de desmatamento. Haviam vários estudos que apontavam diversas fontes, diversas discrepâncias no dado. Alguns falavam que mais da metade da Amazônia já havia sido desmatado, outros falavam em 30%, mas não havia um consenso, haviam apenas estudos localizados em algumas regiões. Então, com esse conhecimento que o INPE tinha adquirido já há mais de 10 anos, recebendo imagens de satélite, desenvolvendo tecnologia para poder usar essas imagens de satélites, o governo brasileiro, então, passa a demandou que o INPE pudesse, então, produzir um mapeamento da situação da Amazônia para que a gente soubesse qual era a real situação de ocupação da Amazônia. Então, com isso, aí no final da década de 80, no começo dos anos 90, é produzido esse primeiro relatório aqui, né, que foi um convênio do INPE com o antigo IBDF, que é o antecessor do IBAMA, né, onde foi feito, então, o mapeamento da região amazônica, mostrando como é que era a ocupação, qual era a situação da ocupação. Naquele momento, então, a gente, apesar de alguns autores falarem que mais de 2 milhões de quilômetros quadrados já haviam sido desmatados, na verdade, quando o mapeamento do INPE ficou pronto, ele mostrou que havia cerca de 250 mil quilômetros quadrados desmatados naquela região, né? Isso tem um impacto muito grande, essa diferença, e o INPE passa, então, a fazer esse monitoramento constantemente, né, desde então, desde 1989, que a gente faz, então, o monitoramento constante da floresta amazônica. Para isso, a gente usa basicamente três grandes projetos. Eu vou falar de cada um deles. O primeiro que eu vou falar é o PRODES. O PRODES, ele faz justamente o mapeamento do desmatamento de corte raso, ou seja, não só do desmatamento de corte raso, mas da supressão da floresta primária, né, as áreas que onde havia floresta primária e que depois, ao longo desse período, ela está sendo suprimida. Tá? Então, você tem esse processo de supressão da floresta, que começa, como a gente falou, a gente começa lá atrás, ele é intensificado na década de 70. Na década de 80, então, o INPE faz o primeiro mapa da floresta, quanto havia de floresta primária, onde estava a floresta primária, né? Esse é o que a gente chama da máscara de floresta da Amazônia, e ele passa, então, a monitorar a supressão de floresta dentro dessa máscara ano a ano, né? Ele trabalha, então, com um processo de ocupação daquela região, sempre que existe um processo de corte raso ou de degradação sucessiva, porque às vezes você tem um processo, no início, o desmatamento era principalmente por corte raso, né? Mais recentemente, a gente aí tem percebido, e desde 2018, a gente vem percebendo e mapeando que áreas que estão em processos de degradação sucessiva também são alvo de ocupação e de supressão da floresta primária. Para isso, a gente usa principalmente as imagens Landsat, né? Mas usamos também outras imagens, usamos imagens Cibers, usamos imagens Sentinel para complementar esse processo. A gente começou usando o Landsat lá na década de 80, que era o único satélite disponível naquele momento,
você tinha, então, um processo que era usado imagens em papel, a gente chama do PRODES analógico, com uma resolução de 30 metros. Por isso, né, essas imagens eram plotadas na escala 1 para 250 mil, por isso a área mínima mapeada no PRODES naquele momento, lá no começo dos anos 80, era de 6,25 hectares. Por quê? Porque a menor área que você consegue mapear, consegue fazer o mapeamento é uma área de 1 milímetro quadrado, uma área de 1 milímetro quadrado na escala de 1 para 250 mil, vai dar aí os 62.250 quilômetros quadrados, que é a área mínima mapeável naquele momento, quando a gente trabalhava com imagens em papel. Hoje, nós trabalhamos com imagens digitais, todo o processo hoje é automatizado, pelo menos em algumas partes, e você tem, então, capacidade de identificar polígonos maior que 1 hectare. Mas, para poder manter a contribuição, para poder manter o mesmo padrão, né, de comparação hoje com o que foi feito no passado, nós contabilizamos para fins de cálculo de taxa apenas os polígonos maiores que 6,25 hectares. Polígonos menores que 6,25 hectares, eles são mapeados, são encaminhados para o IBAMA, para os órgãos de fiscalização, mas eles não são contabilizados no momento de você estimar a taxa de desmatamento naquela região. Esse processo de desmatamento na região, ele segue um padrão, né, temporal, que normalmente ele começa no final da estação chuvosa, início da estação seca, final da estação chuvosa, quando você então consegue mandar as equipes para o campo, consegue que os motosserristas entrem na região, ele vai cortar aquelas árvores principais, vai tirar cipó, vai fazer uma limpeza maior daquela região, vai derrubar a floresta. Essa floresta vai ficar então secando durante um período, né? Durante o período seco, aquela área fica secando, até que no final da estação seca, ele vai tocar fogo naquela região, vai queimar isso, né? Ainda vão sobrar muitos troncos, muitas árvores naquela região. Ele vai normalmente jogar semente de capim em cima, diretamente em cima dessa região, em cima ainda que não esteja totalmente eliminada a floresta da região, aquela capim vai nascer, vai crescer uma biomassa, no ano seguinte aquela biomassa vai secar no período seco, ele vai tocar fogo de novo, ele vai repetir esse processo, vai enlerando, tocando fogo, até que a área vai ficar completamente limpa, como a gente consegue ver nessa foto aqui, né, do lado direito superior, é uma área que já está completamente limpa, né? Então, normalmente você tem um processo que vai desde o início da derrubada até uma área totalmente limpa, isso às vezes leva 2, 3 anos. Pode acontecer de uma única vez? Pode. Mas para fazer isso de uma única vez, você precisa de um imenso investimento de capital e de pessoal para fazer isso. Então, normalmente é um processo um pouco mais lento, em algumas etapas, para poder chegar a isso. O dado do PRODES, então, como eu falei, ele é um dado incremental, ou seja, tem aquela máscara de floresta. Quanto aqui a gente percebe aqui nas imagens, opa, desculpa, aqui do lado esquerdo, aqui em azul, é justamente essa máscara, né, da floresta. Então, essa máscara da floresta, ele vai, ano a ano, ele vai identificar os novos, ele vai pegar um novo par de imagens, imagem do ano anterior, imagem do ano seguinte, vai identificar os novos polígonos de desmatamento naquela região. Esses polígonos, então, são mapeados e eles passam a fazer parte desse processo da máscara no ano seguinte. O PRODES, então, ele nunca visita novamente aquela área que já foi desmatada. O objetivo do PRODES é um único objetivo: monitorar a perda de floresta primária. O PRODES não se preocupa em olhar se tem vegetação secundária, se não tem vegetação secundária, se o que está acontecendo naquela região. Isso vai ser feito por um outro projeto chamado Terra Class. O objetivo do PRODES é um objetivo muito simples, que ele faz com muita capacidade, que é dar o número do desmatamento. É saber quanto se perdeu de floresta, no caso da Amazônia, ou de cerrado, no caso do cerrado das savanas, no caso do cerrado, né, quanto se perdeu daquela vegetação primária daquela região. Para isso, a gente usa imagens de média resolução, como eu já disse, imagens aí Landsat, Sentinel, Cibers, né, uma unidade de mapeamento de 6,25 hectares para a Amazônia e de 1 hectare para os outros biomas. Nós temos uma acurácia global muito alta. A nossa acurácia global
está acima aí dos 93%. Isso está provado na literatura que já está publicada. A metodologia é uma metodologia muito conhecida, escrita, aberta a toda a comunidade, todos os resultados são abertos, então isso dá uma confiança muito grande no dado do PRODES. O dado do PRODES ele é aceito pela comunidade científica no Brasil, no mundo todo, como a referência para o cálculo do desmatamento no Brasil, né? E ele é justamente o sistema de monitoramento oficial, o sistema que mostra quanto de floresta o país perdeu, né, ao longo dos anos. É com esse número, produzido pelo sistema de monitoramento aqui do INPE, que o governo brasileiro assume compromissos internacionais, em termos de emissões de carbono, de superação de floresta, né, em cima desse dado. O PRODES, ele tem algumas fases, né, que vão ao longo da vida dele, ao longo desse período de como isso foi acontecendo. Ele começa lá em 2002, né, para trás de 2002, ele começa em 88, vai até 2002, com o que a gente chama de uma fase analógica. Então você tinha a imagem em papel, em cima dessa imagem era colocado um overlay e feito um mapeamento de maneira manual. De 2003 a 2006, uma fase digital, que a gente passa então a processar as imagens usando o Spring, mas você tinha ainda, os bancos eram um banco para cada imagem, né? E na Amazônia são 220 imagens para cobrir toda a Amazônia, então você tinha 220 bancos separados, que depois tinham que ser interligados. E desde 2007 até 2019, você tem, de 2007 em diante, você tem a criação do Terra Amazon, que é um grande banco de dados corporativo que permitiu, então, que a gente pudesse juntar todos aqueles 200 bancos num único grande projeto que tem um conjunto de regras, que garante topologia, que garante a qualidade do dado que está saindo dali, né? E você tem, então, todo mundo agregado numa única região. Um outro fato importante é que desde 2000, na verdade até 2016, mas era 16, desde 2018 mais ou menos, a gente já vem divulgando essas informações através do Terra Brasilis, né, que é uma plataforma que foi criada para divulgação dos dados, dos resultados, tanto do PRODES como do DT, de outros sistemas, né, para toda a comunidade. E agora a gente está atuando, está construindo, estamos na fase de começar a tornar operacional um cubo de dados, onde todas as imagens de satélites, Landsat, Ciber, Sentinel, vão estar nesse cubo de dados, e ele vai permitir, então, grandes análises para poder fazer análise temporal, análise de dados, massiva de dados, né? Usar a estrutura de computação em nuvem, poder de grandes estruturas computacionais para fazer esse mapeamento de maneira mais automatizada ainda do que a gente já faz. Aqui são algumas imagens que ilustram justamente esse período aí do PRODES analógico, para trás de 2002. Então você tinha esses mapas que eram produzidos desses overlays, eles eram digitalizados depois dessas mesas digitalizadoras, para poder então fazer o quê? Fazer a contabilização das áreas. Você poder contar qual o tamanho daqueles polígonos que estavam sendo medidos ali. Mas você não tinha nenhuma informação espacial. A informação só era contabilizada por estado. Então você sabia o seguinte: quantos quilômetros quadrados cada estado desmatou em cada ano. Você tinha essa informação, era calculada uma taxa de desmatamento para cada estado da Amazônia Legal, mas você não tinha acesso aos mapas desses desmatamentos. Só a única forma de acesso aos mapas era localmente, era vindo aqui ao INPE e pegando esses overlays para saber aonde estava aquele desmatamento que estava acontecendo naquela região ali. De 2003 a 2006, você passa então a fazer um processamento digital, você passa a produzir esses mapas e passa a divulgar os mapas também. Isso é uma grande mudança de paradigma em 2003 para 2004. O INPE passa a publicar todos os dados de desmatamento, né, através da sua página na internet. Você Para isso contribuíram, primeiro, óbvio, o avanço da internet, que até então você não tinha essas facilidades, né, de poder usar a internet como meio de disseminação de dados. Aí nos anos 2000, com o boom dos navegadores, você então teve o acesso tecnológico que permitiu criar estruturas para isso. E de outro lado, houve uma decisão política de tornar essa informação pública para que toda a comunidade pudesse então se beneficiar da existência desses dados.
Até então, poucas pessoas tinham acesso a esse dado. Com isso, a partir do momento que o INPE disponibilizou isso na internet para toda a comunidade, houve um salto gigantesco na produção científica da região da Amazônica, no que diz respeito a essas mudanças de uso da terra, justamente por essa disponibilidade de dados, né? Então, desde 2004 que o INPE mantém essa política de ter uma total transparência nos dados que são produzidos dentro dos sistemas de monitoramento. De 2007 para frente, então, a gente passa a fazer um único grande banco de dados, né, que ele trabalha com células, e cada célula dessa, um quadradinho desse aqui, é uma área de 25 por 25 quilômetros. Então, cada intérprete, ele passa a trabalhar diretamente em cima dessa célula, produzindo o seu dado. Ele tem uma série de informações à sua disposição para tomar a decisão se uma área foi ou não foi desmatada. Ele tem mapa de vegetação, ele tem mapa de pluviometria, ele tem diversas outras informações auxiliares que o ajudam nesse processo de tomada de decisão. E todo esse dado que é produzido, ele é disponibilizado na internet, né, na plataforma Terra Brasílias, seja na forma gráfica, né, na forma de imagens ou de vetores que mostram espacialmente aonde está cada desmatamento que foi mapeado, como também na forma de gráficos, né, e tabelas que você consegue então fazer consulta e identificar cada município, cada estado, cada unidade de conservação, como é que está o desmatamento naquela região ali. Para manter a qualidade desse processo, né, dentro daquela, acima dos 93%, que é nosso índice de qualidade, ele tem um conjunto de ações que a gente toma que mantém essa qualidade. Primeiro é um processo de seleção e pré-processamento dessas imagens. Você tem um período específico de aquisição das imagens, que é o período que tem pouca cobertura de nuvens. Tem um conjunto de pré-processamentos que é feito nessa imagem de maneira a equalizar aquela informação. É um processo de interpretação visual que você tem alguns dados auxiliares que ajudam esse processo de classificação, onde o intérprete então toma a decisão considerando processos automatizados, mas considerando informações que ele tem daquela região ali. Tem um processo de auditoria que é sistemática para 100% do território. Então, toda a área que foi mapeada, ela é encaminhada para um auditor. O auditor vai olhar aquela região, toda aquela célula, e vai ver se todo o mapeamento que ele fez condiz, são áreas realmente com supressão de vegetação, ou também procurar fora daquela área que ele mapeou, né, em áreas que ele não apontou, se existe alguma área de desmatamento que possa ter sido esquecida, possa ter passado desapercebida pelo intérprete, né? Então você tem um processo de auditoria de 100% do território, né, que ajuda a garantir a qualidade desse dado. Tem um conjunto de pós-processamento, né, algumas regras que impedem, por exemplo, que você faça mapeamento sobre o processo, sobre os polígonos que já existam, diversas outras regras que garantem a qualidade topológica do material. É um processo de validação externa. Então, nós trabalhamos junto com a equipe da Universidade Federal de Goiás. Eles têm a equipe do LAPIG, que é o Laboratório de Processamento de Imagens, do professor Laerte Ferreira. Ele tem uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito grande, onde ele faz, então, esses processos de validação de mapeamentos. Então, a gente faz uma amostragem desses dados, esses dados são encaminhados à equipe do professor Laerte, que faz, então, justamente a validação externa, garantindo a qualidade desse dado, né? E o processo mais importante, que é o processo que realmente dá essa confiança no nosso dado, a gente sabe que o dado é de, de além de ser totalmente transparente, ele é de grande validade, é o fato dele ser totalmente disseminado na internet. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar pode baixar o resultado do dado produzido pelo INPE e fazer uma sua própria validação, fazer a sua avaliação. Esse dado, como a gente vai comentar um pouco mais para frente, ele é usado pelas cadeias econômicas, seja da soja, da pecuária, como um validador, né, para evitar, para tentar minimizar a ocorrência de desmatamento posterior a 2008 nas cadeias de produção. Tá? Então, com isso, você tem esse processo de validação disso, um processo de total transparência, de total participação da comunidade dentro disso. Os dados, como eu já falei aqui, eles são públicos na forma de gráfico, na forma de tabela. A gente percebe aí que nos últimos anos houve
um aceleramento, aí, um crescimento do desmatamento. Até ano passado, até o dado de 2021, a gente já tinha mais de 820 mil quilômetros quadrados da floresta original da Amazônia já haviam sido suprimidas, né? Isso dá um pouco mais de 20% da área de floresta da Amazônia. Para o Cerrado, né, o processo de ocupação, como eu falei, década de 70, 80, você tem esse processo de ocupação muito forte. O INPE só começa esse monitoramento lá nos anos 2016, a gente conseguiu aprovar um projeto no FIP, né, que é o Programa de Investimento Florestal do Brasil. Esse programa ele era com a gestão financeira do Banco Mundial. Então, o INPE aprovou um projeto justamente para fazer o monitoramento nas mesmas bases que já era feito o monitoramento para a Amazônia, né? O monitoramento incremental, né? Usando imagens aí de 20 a 30 metros, só que nesse caso agora com mapeamento de 1 hectare, né? Que era a possibilidade, visto que a gente já começou no material já totalmente digital, não havia necessidade mais de começar com aquele filtro de 6,25. O FIP, com o FIP a gente mostrou que até o ano 2020 a gente tinha mais de 1 milhão de quilômetros quadrados desmatados no Cerrado. Isso aí dá mais ou menos 50% do bioma Cerrado, que é cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. As maiores taxas de desmatamento são aí no começo dos anos 2000, que chega a quase perto de 30 mil quilômetros quadrados, né? Hoje a gente está na casa entre 6 e 7 mil quilômetros quadrados ao ano de desmatamento no Cerrado. Mas considerando que o Cerrado é muito menor que a Amazônia, que a área de Cerrado original que tem é muito menor que a área de Amazônia original que temos muito menos unidade de conservação no Cerrado que nós temos na Amazônia, né? 7 mil quilômetros para o Cerrado é mais impactante que os 13 mil da Amazônia, se você considerar o estoque que você ainda tem nos dois biomas, né? Não que um deles seja mais importante do que o outro, não é isso, mas a questão é o estoque que você tem e a velocidade com que você está consumindo esse estoque, né? Então, é um fato alarmante que a gente tem que tomar cuidado. E o Cerrado, ele tem uma situação que é mais importante ainda, que é o quê? É o fato de que no Cerrado, ele é o grande berço das águas do Brasil. Você tem as principais bacias hidrográficas do Brasil, bacia do Tocantins-Araguaia, São Francisco, Paraná, bacia do Rio do Prata, Paraná, são todas bacias que têm os seus nascedouros dentro da área de Cerrado. Então, se a gente fizer uma ocupação completa do Cerrado, né, nessa região, você certamente vai ter grandes impactos na questão da capacidade de produzir água do país. O PRODES, ele, tanto para a Amazônia como para o Cerrado, né, ele é um sistema bastante conservador, né, como a gente tem todo esse processo de auditoria, então nós só consideramos desmatamento aquilo que é realmente uma área desmatada. Existem outros sistemas em operação no Brasil e fora do Brasil, né. As comparações sempre mostram que o dado do PRODES, ele é um dado bastante até conservador. Sistemas mais automatizados, eles tendem a cometer maiores erros, principalmente nos períodos de maior seca. Anos com maiores secas, com maiores ocorrências de incêndio, você tende a ter uma superestimação em sistemas mais automatizados. O PRODES, ele tem um índice de confiança, como eu disse, muito alto, né, e a gente tem, então, mantido esse sistema de confiança ao longo do tempo. Bom, falamos muito do PRODES, agora eu vou falar um pouco do DT. O PRODES, né, como eu falei, era aquele sistema anual. Então, uma vez por ano, a gente vinha para dizer o seguinte: olha, ano passado nós perdemos tanto de floresta, tanto de cerrado, tanto de vegetação original. Né? Isso é importante para o país poder fazer seu planejamento, para o país poder acompanhar o que está acontecendo, mas para fins de política pública, ele tem um fato que é dizer assim, você não serve para controlar o desmatamento agora. Você mede muito bem o que aconteceu no passado, né? Você até tem uma expectativa de, bom, os municípios que mais desmataram ano passado são São Félix, sei lá, Boca do Acre, outros, Labra, então esses mesmos municípios devem ser de novo esse ano, né? Os mais desmatados. Mas você não sabia exatamente aonde que estava acontecendo. Então, em 2004, com a criação do PPCDAM, o governo brasileiro pediu ao INPE, né, pediu ao Ministério de Ciência e Tecnologia,
que desenvolvesse um sistema que permitisse esse monitoramento em tempo real, mostrar o que estava acontecendo durante o processo de ocupação. Então, para isso, a gente usou o sistema Moldes, né? A gente começou usando o sistema Moldes, né? Criou-se o DT, que é um sistema então que faz esse mapeamento em tempo quase real. Lá no começo, em 2004 até 2014, nós usamos as imagens do Moldes, né? As imagens que fazem, então, são imagens com 250 metros de resolução. É uma imagem bastante grosseira, mas que permitiu justamente você, então, ter um sistema de monitoramento para polígonos maior que 25 hectares, que era o que predominava naquela região no começo do processo, lá em 2000 e pouco. De 2015, 14, 15 para cá, com o lançamento em 2014 do Cibers 4, a bordo do Cibers 4 tem uma câmera WFI, tem uma resolução de 64 metros. Então a gente passou a fazer mapeamentos de polígonos maior que 3 hectares. E uma coisa muito importante no DETER também, é que o DETER passou a mapear não somente o processo final, que era a supressão total da floresta, mas os processos iniciais de degradação, né, onde você tinha então a perda de cobertura vegetal, a degradação do dossel, né, você tem então esses processos passaram a ser identificados ao longo da ocorrência, né, e eles são encaminhados diariamente a todos os órgãos de controle, ao IBAMA, ICMBio, a FUNAI, a todos os órgãos de controle, na verdade eles têm acesso, não é nem encaminhado, eles têm acesso diretamente ao banco de dados, né? Tem um sistema de senha, de usuário e senha, que ele consegue logar o banco de dados dele diretamente com as nossas informações. Então, toda vez que eu atualizo, que eu produzo novos dados, eu automaticamente atualizo isso e eles recebem essas informações para poder, então, planejar as ações de controle lá na ponta. E semanalmente, a gente atualiza o dado, disponibilizando para toda a comunidade, né? Então, a única diferença que existe entre o dado que a comunidade acessa na internet e o dado que os órgãos de controle acessam é o tempo de entrega. Por que isso? Porque o IBAMA, quando vai preparar uma ação, ele precisa ter o elemento surpresa, ele precisa que o desnotador não saiba que ele já foi detectado. Então, por isso, a gente tem um delay entre o tempo de detecção, quando é detectado aquele elemento, e a disponibilização para o grande público. Esse delay é um delay de um pouco mais de uma semana, né? O processo é assim, toda sexta-feira nós atualizamos a página do DT com os dados disponíveis até a sexta-feira anterior. Então, a sexta-feira passada, na sexta-feira dessa semana, eu vou atualizar o dado com o dado produzido de até sexta-feira passada. E assim sucessivamente, toda semana é feito esse processo de atualização. Como eu já disse, no DT nós usamos então as imagens do WFI, usamos somente as imagens do WFI, né? É importante isso porque isso melhora, é um sistema com maior capacidade, porque eu tenho hoje 3 satélites em órbita, Cibers 4, 4A e Amazônia 1. Cada um deles tem uma câmera WFI a bordo. Então, com isso, eu tenho imagens a cada 1 ou 2 dias, aí 2 ou 3 dias eu tenho imagens da mesma região. Eu tenho 18 passagens por mês, né? Então, eu tenho uma revisita, uma taxa de revisita muito grande, né? E ele tem uma capacidade de detecção muito larga, as imagens têm mais de 800 quilômetros de largura, né? O que faz com que uma grande extensão da área seja monitorada de uma única vez, né? Então, dominar esse processo é muito importante, né? O Brasil, tem imensas extensões, tanto naturais como de ocupações antrópicas, que precisam ser monitoradas constantemente. Então, para isso, é muito importante que o país se mantenha na fronteira do conhecimento, tanto no monitoramento, como na produção de informações para esse monitoramento. Então, por isso, né, que é muito importante a gente manter essa tecnologia 100% nacional para fazer o monitoramento dos nossos biomas. Esse monitoramento, então, como eu disse, ele segue um processo bastante similar ao INPE, ao que é feito no PRODES. Então, você tem uma máscara que ele olha, no ano anterior não tinha nenhum desmatamento, no ano seguinte, né, a primeira imagem aqui de 8 de maio, né, tem um polígono de desmatamento nessa região, depois, dia 22 de maio, um outro polígono maior,
depois dia 17 de junho, dia 8 de julho, até que no final você tem um processo, opa, um processo que ele, no PRODES do ano seguinte, toda essa região que foi sendo mapeado ao longo do tempo, ele vai então ser capturado no PRODES do ano seguinte. Todos os dados, assim como os dados do PRODES, todos os dados são disponíveis espacialmente para toda a comunidade poder consultar essa informação, né? E eles são disponíveis também através de ferramentas que agregam essa consulta em forma de gráficos, seja por mês, por ano, por município, por semana. Você pode escolher então um período qualquer que você possa fazer essas consultas e avaliar como é que está sendo o desmatamento naquela região ali. Esse dado todo é aberto. E a gente tem sempre, como esse dado é aberto, né? Óbvio que existe sempre um questionamento de dizer, o dado que deu no DT, ele é uma prévia do PRODES? Não obrigatoriamente, né? A gente sabe que o processo, né, de detecção, usando imagens com resolução bem diferente, eles vão ter resultados que, por vezes, podem ser um pouco diferentes. Em via de regra, a gente tem percebido, olhando para os últimos anos, desde que a gente começou a usar as imagens WFI, a gente percebe que a razão entre o dado do PRODES e o dado do DT é mais ou menos 1,47 vezes, né? Você olhando aqui essas razões, a única grande diferença foi no ano de 2018, né, que a gente percebeu que o DT ficou muito mais perto do PRODES, né? E quando a gente foi tentar entender o porquê desse processo, né, a gente percebeu que no ano de 2020 foi um ano com grandes ocorrências de queimadas. Lá em 2000, a gente vai lembrar que final de 19 houve aquelas queimadas, o Dia do Fogo, queimadas gigantescas na Amazônia, né? Então, a ocorrência de queimadas muito fortes, ela faz com que o DT aumente sua capacidade de detecção. Por quê? Porque a área que tinha alguma cobertura florestal, ela vai ser totalmente destruída naquela queimada, então isso facilita o processo de detecção no DT. Tá? Então a gente tem essa ocorrência, anos mais secos, anos com maior ocorrência de queimada, pode sim dar diferença do dado, dessa relação PRODES-DT que a gente percebe em torno de 1,47. Em complemento ao DT, nós temos um outro sistema que foi desenvolvido para atender às demandas específicas da equipe de fiscalização, né, que a gente chamou de DT intenso. O DT intenso é o que que é? A gente faz uma análise usando células aí de 150 quilômetros, 150 por 150 quilômetros. Você faz a análise do período de 2 meses, 6 meses, o período que você quiser. Isso está disponível lá na Terra Brasília, qualquer um pode fazer essas análises, né? E você consegue, então, identificar quais são as áreas quentes, ou quais são as áreas que têm maior ocorrência de desmatamento. Nessas áreas, né, o que está aqui justamente marcado com essas áreas em amarelo, a gente faz, então, o que a gente chama de deter intenso. A gente usa todas as imagens disponíveis, Sentinel, Landsat, Cibers, tudo que estiver disponível, tudo que for gratuito, a gente tem acesso, né? Desenvolvemos um sistema que é o Forest Monitor, que usa essas imagens diretamente de provedores na nuvem, para a gente poder, então, ter um processo de mapeamento mais rápido, né, e com maior eficiência e encaminhar o máximo de informações dessas áreas, onde está as áreas quentes do desmatamento, são encaminhadas para que os órgãos de fiscalização possam então, planejar e tomar as ações. Com isso, a gente tem então um ganho, principalmente em termos de revisita. A gente percebe aqui que, né, usando o DT, quantas imagens a mais a gente tem, né, isso facilita o processo de mapeamento. Você produz mais informações a um tempo quase real. E uma outra coisa que a gente faz no DT intenso, a gente cruza os dados, os polígonos de desmatamento, com os dados do CAR. Então, com isso, eu consigo calcular se naquela propriedade tem mais de um desmatamento, se aquele desmatamento está crescendo ao longo do tempo, em que velocidade que ele está crescendo, né? Então, são elementos que ajudam a priorizar o processo de fiscalização, né? Porque hoje a gente já tem um conjunto que a gente entrega milhares de polígonos, são mais ou menos uns 30 mil polígonos por ano que nós entregamos no PRODES da Amazônia para os órgãos de fiscalização. É óbvio que é praticamente impossível que os órgãos de fiscalização visitem todos esses polígonos. Então, esses processos de priorização ajudam nessa tomada de decisão para ele decidir qual polígono a gente vai visitar e qual eu não vou visitar agora, para poder ter a maximização do recurso. Agora a gente vai falar um pouco da parte de uso da terra, né? Até então,
PRODES e DETER são sistemas concebidos para ajudar a fiscalização de supressão de vegetação primária, ou seja, o desmatamento mesmo. Mas o que acontece nessas áreas que foram desmatadas? Qual o uso da terra? Tem pastagem, tem agricultura, aquela área abandonou, está regenerando. Para poder responder essas perguntas, nós se associamos com a Embrapa, para criar um projeto chamado Terra Class. O Terra Class, então, ele faz um mapeamento. Nós começamos com a Amazônia, hoje estamos fazendo o bioma Cerrado, e estamos com um projeto para expandir isso para todos os biomas brasileiros e contar com a participação do IBGE. O Terra Class hoje é em Embrapa, mas a nossa meta é que ele seja expandido para todos os biomas e que o IBGE também participe desse processo de mapeamento. Para a Amazônia, então, a gente tem uma série histórica que começa lá em 2000, foi feito em 2004, 8, 10, 12, 14, parou em 14 por falta de recurso. A gente depois agora conseguiu um recurso através de um TED, né, uma transferência de recursos do CECIPAM para a Embrapa. Com esse TED, então, a gente está fazendo o mapeamento de 2018, 2020, 21 e 22. Vamos entregar isso tudo nessa informação. Na Amazônia, a gente percebe que a grande ocupação são as áreas de pastagem, mais de 62% das áreas desmatadas da Amazônia são ocupadas por pastagem. As áreas de agricultura mesmo, ela tem até em torno de 6% as áreas de agricultura da região. E as áreas de vegetação secundária, em 2014 foi de 24%, hoje em 2020, o mapeamento de 2020 apontou 20% da área que foi desmatada está ocupada por vegetação secundária. No Cerrado, a gente fez um mapeamento de 2018, um recurso oriundo aí do FIP, lá da gestão do Banco Mundial, e estamos agora entregando o dado de 2020 e vamos fazer em 2022 também para o mapeamento, para o uso da terra. Depois a nossa meta é que isso se torne um produto anual, considerando essas três instituições, considerando que vai haver aporte financeiro pelo governo, a gente vai poder então manter esse mapeamento anual para todos os biomas brasileiros. No caso do Cerrado, você tem uma participação muito mais intensa da agricultura. Se você somar todas as agriculturas, a gente já tem mais de 25% da área do Cerrado ocupada por agricultura. A área de pastagem também, uma área muito importante, mais de 50% da área do Cerrado é ocupada por pastagem. Então, isso tem um impacto muito forte no uso da terra. Na página do Terra Class, que é terraclass.gov.br, tem um conjunto de ferramentas que você pode, eu quero olhar no passado e agora, como é que está isso, aquela famosa cortininha, né, que você olha um lado, você pode arrastar para um lado, arrastar para o outro, vai ver como é que está isso. Você tem gráfico de Sankey que muda, mostra da onde que está vindo cada classe, né, de que outra classe ela pertencia ao longo do tempo. Você tem tabelas de transição, você tem diversas ferramentas para facilitar esse processo de consulta dos resultados do mapeamento do Terra Class. Para os outros biomas, então, a gente sabe que para a Amazônia, a gente vem fazendo esse monitoramento com recursos próprios do INPE, através de um processo com o apoio do CNPq, é um projeto que o CNPq está apoiando, então a gente usa os nossos recursos para transformar em bolsas dos nossos colaboradores que ajudam aqui a gente. Na área do Cerrado, a gente construiu o sistema de monitoramento e manteve ele operando até 2021, usando os recursos do FIP. Agora, a partir de 2022, para o ano de 2022, a gente contou com o apoio do FIP, através do FIP Paisagens, para poder manter a equipe funcionando. E a partir agora de 2022, a gente conseguiu aprovar um projeto no FNDCT, com o apoio da FINEP. Então, o monitoramento do Cerrado está garantido pelos próximos 5 anos, usando recursos da FINEP. Para os outros 4 biomas, a gente não tem ainda um sistema lançado, não tinha, na verdade, mas com um recurso oriundo do Fundo Amazônia, nós construímos uma série histórica que começa em 2000 e vai até 2021 e vamos publicar agora, no mês de agosto, essa série histórica. E a nossa meta é que a partir do ano que vem a gente possa então fazer esse monitoramento de maneira anual, usando recursos oriundos do nosso próprio orçamento. A gente está pedindo suplementação de recursos para poder ampliar o monitoramento para os outros 4 biomas, né, que são tão importantes quanto o Amazônia e Cerrado, é óbvio.
E a gente tem uma meta é que a partir de 2022 o INPE possa estar entregando um PRODES completo para todos os biomas terrestres brasileiros. A tecnologia que nós usamos para fazer esse monitoramento, né, isso, a extensão territorial do país, a importância que esses biomas naturais têm, a importância que a produção agrícola desses biomas tem, faz com que você tenha seja totalmente absolutamente crucial, né? É estratégico para o país que você tenha um projeto de monitoramento constante disso ao longo do tempo. É um país que tem a quantidade de recursos naturais e de recursos agrícolas que o Brasil tem, ele não pode prescindir de um sistema de monitoramento próprio. Ele não pode ser um comprador de tecnologia de outros países. Ele não pode ficar à mercê do que outros países queiram vender ou não esse sistema de monitoramento. Então, para isso, o INPE vem desenvolvendo constantemente o sistema de monitoramento, né? Hoje nós trabalhamos com o Terra Amazon, como eu falei, a gente já está trabalhando com o dado no BDC, no cubo de dados, para poder melhorar, poder ampliar a capacidade de processamento, e toda a disseminação dessas informações é feita através do Terra Brasilis, né? Então, tudo é tecnologia 100% nacional que permite que o país tenha soberania sobre a produção de uma informação de qualidade. Todos os dados que o INPE produz, eles são disseminados de maneira completamente aberta através da internet, né? Você tem acesso a toda aquela informação na internet, todo o dado que é produzido. Isso está em consonância com o decreto 6666, que diz que todas as instituições federais que produzem informação devem disponibilizar essa informação, né, através da INDE, através da Infraestrutura Nacional de Dados e através das suas próprias ferramentas, permitindo o acesso ao dado. No nosso caso, nós fazemos a disseminação através da Terra Brasilis, que é essa plataforma aberta, né, que tem código aberto, e você pode, então, ter um conjunto de ferramentas de análise espaciais pré-determinados que facilitam esse processo de consulta e monitoramento da região. E esses dados, eles são utilizados não somente pelo... Ele começou sendo voltado para esse interesse de política pública, né? Se a gente voltar lá no PRODES, lá no começo do processo, o processo era um processo voltado para atender uma demanda do Estado de saber qual era o tamanho do desmatamento, como é que era, aonde estava desmatado na Amazônia. Depois ele passa para um processo de controle do desmatamento. Então ele precisava dessa informação para fazer política pública de controle de desmatamento. Ele, à medida que o INPE disponibiliza isso na internet, ele passa a atender a academia, né? Você tem milhares de artigos que são produzidos, outros milhares de teses, de trabalho de curso, que são produzidos a partir dessas informações que estão disponíveis na internet. E mais recentemente, a gente começou a ser fonte também de dados para compliance das companhias de grandes cadeias econômicas, da soja, da carne, que usam essa informação para poder ter uma governança ambiental dos seus fornecedores. Então, hoje, as cadeias de soja e de carne, eles não compram, se, pelo menos os grandes compradores, né, eles não compram produtos que foram produzidos em áreas desmatadas depois de 2008. E para isso, eles usam os dados do PRODES como referência. A gente sabe que esses sistemas eles têm que ser aprimorados, é preciso, eles têm sistemas de controle de produção, tem que estar em constante evolução, mas a existência desses dados, desse dado público, desse dado que tem fé pública, é que permite o crescimento de uma cadeia de produção sustentável da região. Tá? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. E eu agradeço a paciência e a atenção de vocês aí ao longo dessa hora, um pouco mais de uma hora que a gente conversou. E fico à disposição para a gente poder bater um papo melhor aqui agora. Vou parar de compartilhar minha tela para a gente se ver. Beth, você está por aí, Beth? Estou voltando aqui. Uhum. Estava lento o meu sistema. Pessoal, antes de começar, eu separei umas perguntas para fazer para o Cláudio, mas antes disso,
Vamos abrir as câmeras para a gente registrar esse momento. Tá? Então, quem puder, por favor, abre a câmera para a gente dar um control print na tela, por favor. Aí a gente já começa com as perguntas para o Cláudio. Eu já estou conhecendo alguns rostos aqui, hein? Estou ficando habituada já. Vamos abrir, pessoal? Cláudio, a primeira pergunta que foi feita foi logo no início da apresentação. Cadê a pergunta? Está tudo anotadinho aqui. Pedindo para que você falasse um pouquinho sobre se o INPE acompanha as áreas da floresta amazônica onde ocorre mineração e garimpo. A gente faz um processo dentro do DT, a gente tem uma classe que é mineração. Então, nós fazemos a identificação daquelas áreas que têm padrão de desmatamento ligado à mineração, né? São padrões bastante clássicos, normalmente na beira dos rios, eles têm um processo de desmonte hídrico que é feito daquelas margens de rio. Então, normalmente a gente faz essa identificação lá. Mas o INPE não tem mandato de fazer o acompanhamento disso, né? A função do INPE é monitorar, produzir o alerta e encaminhar isso para os órgãos de fiscalização, para que os órgãos de fiscalização possam, então, tomar as medidas que são cabíveis. Deixa eu ver se... Espera aí que eu já vou pegar as perguntas. Cadê? Basta. A primeira pergunta foi feita pela Carla Christian Freitas Cunha. Uma mineradora grande, a Hidro, que atua na cidade de Barcarena, próxima a Belém, deixou vazar rejeitos de bauxita na região. Foi um escândalo às águas, pois as fortes chuvas revelaram a cor avermelhada dos rios. Trouxe muita contaminação e doença. Queria saber se tem alguma foto, alguma imagem de satélite dessa época, desse desastre ambiental que foi pouco conhecido pelo restante do país e que parece ter sido e parece que foi esquecido por aqui. Então, Carla, no INPE você tem diversos grupos que trabalham com várias áreas. Tem um xará meu, que é o Cláudio Barbosa, ele trabalha justamente com a questão de qualidade de água, né? Então, ele tem projetos de monitoramento de outros mananciais ligados à questão da água. Eu me ocupo do monitoramento da vegetação propriamente dito. Então, eu não faço, eu até soube do que está acontecendo lá, do problema do vazamento de resíduo de bauxita, né? Mas eu não, dentro do meu projeto, eu não me ocupo disso, né? Você teria, então, que buscar algumas imagens lá na página da DGI, que é o Laboratório de Geração de Imagens, você teria que buscar algumas imagens daquela região, do período que aconteceu antes, durante e depois da ocorrência, para mostrar o impacto disso na água, né? No PRODES e no DETER, a gente não se ocupa disso. A gente tem uma função muito específica que é a de monitoramento da vegetação, o que já é bastante coisa, já toma muito do meu tempo já, né? Já perdi muito cabelo, você pode ver, inclusive. A Gislaine Lamounier, acho que é assim que pronuncia, pergunta: os países vizinhos adquirem os produtos do INPE das áreas próximas às fronteiras? O INPE, ele produz imagens para toda a América do Sul, né? Aquela antena que eu mostrei lá no começo da apresentação, lá, que fica lá em Cuiabá, ela recebe, Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul, então a gente recebe, a nossa antena é uma antena bem grande, ela tem capacidade para receber imagens em quase toda a América do Sul. A gente só não consegue receber no leste do Equador, bem lá no leste do Equador, e no sul, bem no sul da Argentina mesmo, a gente não tem, e no norte da Venezuela. O resto a gente consegue imagens. Então, na onde tem o que a gente chama do footprint da antena, ele consegue receber imagens, a gente disponibiliza esses dados para todos os outros países. Mas o INPE não faz o monitoramento para os outros países. Isso a escola brasileira, a escola de diplomacia brasileira, né, o Itamaraty, sempre prezou muito por essa questão de a gente evitar
o tipo de imperialismo tecnológico na região. Então, o que nós fazemos é, nós produzimos as imagens, nós disponibilizamos todas as ferramentas, Terra Brasilis, a gente dá treinamento, transfere tecnologia para que os outros países que queiram fazer o seu próprio sistema de monitoramento o façam de maneira totalmente independente, sem interferência de uma outra nação. Então, por isso que o INPE não faz monitoramento. Tecnicamente é possível? Claro, é perfeitamente viável fazer esse monitoramento para Bolívia, para Venezuela, para onde você quiser fazer. Mas o INPE não faz por uma questão de soberania, de respeito à soberania dos outros países. Essa era a segunda pergunta dela. Aí, Israel de Paula Maia, ele fez a seguinte colocação. O que você acha sobre a publicação do despacho de Eduardo Bin, presidente do IBAMA, onde, a partir de agora, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva a demarcar a existência do solo, não, do dolo, ou culpa do agente para a caracterização da infração ambiental? Eu não consegui entender direito, Beth. Falhou bastante. Então, fala mais devagar. O que você acha sobre a publicação do despacho de Eduardo Bin, presidente do IBAMA, onde, a partir de agora, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva a demandar a existência de dolo ou culpa do agente para a caracterização da infração ambiental? Bom, eu não estou habituado com a questão jurídica do IBAMA. Não vou tecer comentários de algo que eu não conheço bem, para poder não ser, para assim, para não ser, não cometer nenhum erro em cima disso. O que eu posso dizer é o seguinte: o que o INPE tem feito, né, de maneira muito clara, é mostrar esse dano através dos alertas de desmatamento. Né? Esse dado, essa é a nossa função, produzir esses alertas que caracterizam a supressão da floresta ou a degradação da floresta e deixar essa informação totalmente disponível, seja para os órgãos de fiscalização, para o Ministério Público. Então, quando o Poder Executivo não toma as medidas cabíveis, cabe ao Ministério Público acionar o Poder Executivo para que ele o faça. Se existe mudança e se essa mudança vai impactar na capacidade de execução, o Ministério Público que deve se pronunciar em cima disso. Né? O que o INPE tem que fazer é continuar produzindo essa informação e deixando essa informação pública para toda a comunidade. Tá. Agora eu vou pedir para abrir o microfone para quem levantou a mão por ordem de levantar. Marcos Rogério, você quer abrir o microfone e perguntar diretamente, por favor? Obrigado, professora Beth. Parabéns, doutor Cláudio. A minha pergunta é a seguinte, sobre o Código Florestal, né? Aquela manutenção de 30 metros, né? As margens de preservação às margens dos rios. Uma resolução de 62 quilômetros. Dá para, uma resolução grosseira, né? Daria para perceber o desmatamento da mata ciliar ali, com essa resolução, não haveria uma confusão visual ali com o curso do rio, né? E com a área de desmatamento, numa resolução desse tamanho, qual resolução seria mais adequada, assim, para esses casos? Você tem, no caso do DT, né, essa resolução de 60 metros que você está citando, é a resolução do DT. O DT, ele tem por finalidade, não é fazer a contabilização exata da área que está sendo desmatada. O princípio do DT é mostrar aonde está ocorrendo o desmatamento no tempo mais rápido possível para que os órgãos de fiscalização possam, então, ir a campo, identificar o problema, quantificar de maneira mais clara e poder tomar as medidas que são cabíveis. No caso do PRODES, a gente trabalha com imagens aí de resolução de 20 a 30 metros, para poder avaliar quais são as áreas que estão sendo desmatadas. Você tem uma questão assim, o desmatamento, a área de desmatamento em relação à floresta, ele tem uma reflectância espectral muito maior que a área de floresta. Porque quando você deixa o solo exposto,
ele tem uma facilidade de detecção muito maior. Por isso que quando você abre, por exemplo, uma imagem e você vê uma estrada na imagem, aquela estrada ela não tem mais que 10 metros de largura, mas você vê a estrada. Por quê? Porque a diferença entre a reflectância da floresta e do solo nu da estrada é muito grande. Por isso a gente consegue identificar com bastante precisão aquela área que está sendo desmatada. Para fins de monitoramento, Marcos, da Amazônia e do Cerrado, o processo que a gente tem é mais do que suficiente. Um desmatamento médio da região está em torno, para o Cerrado, em torno de 10 hectares, e um desmatamento médio da Amazônia em torno de 20 hectares. A capacidade mínima de detecção que eu tenho no Cerrado é de 3 hectares. Cerrado não, no DETER é de 3 hectares. No PRODES é de 1 hectare. Tá? Então, para fins de você fazer o monitoramento de supressão da vegetação nesses grandes biomas, Amazônia e Cerrado, sim, o que a gente tem hoje, usando imagens Sentinel, Landsat, Cibers, é suficiente e oferece uma precisão adequada a esse monitoramento. Biomas que você tem especificidades maiores, como por exemplo a região da Mata Atlântica, você tem desmatamentos muito pequenos, talvez você vai encontrar resultados em termos de quantificação da área com um pouco mais de acurácia do que nesse caso. Mas, de novo, eu reforço, para o processo que a gente tem de monitoramento, de produzir o dado de perda de superfície de floresta primária, ele é mais do que suficiente, Marcos. Existe é comum que vendedor de imagem tem muito esse canto da sereia. Ah, o meu dado é um dado de 3 metros de resolução, é muito mais preciso. Né? Quando você vai medir, a diferença de área que você encontra não é tão significativa. Você está falando de polígonos de 20, 30, 50 hectares. Então, a totalização daquilo não é tão significativo. E pior, né, para você poder usar essa informação com a resolução fina dessa, você demanda uma equipe gigantesca de fiscalização, de produzir outros dados. Né? Então, não caia nesse conto da sereia de que vendedor de imagem, de que o seu dado de 1 metro é que vai resolver o seu problema de desmatamento. Tá joia. Obrigado, Deus. Tem uma pergunta para o Marcos Carlos França, que tinha levantado a mão, abriu o microfone e perguntar, para fazer pergunta diretamente para o Cláudio. Marcos? Falei besteira. É Marlon. Desculpa, Marlon. Marlon Carlos França, por favor. Você tinha levantado a mão. Abre o microfone e pergunta, por favor. Me perdoa, Beth, não levantei a mão, não. Eu estou observando, estava lendo aqui, foi sem querer, perdão. Me perdoa. Ah, tá. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Cláudio? Tem aqui a Liu Orozco. É assim que fala, Liu? Isso, muito bem. Pode ficar à vontade. Eu queria perguntar acerca do monitoramento das áreas naturais remanescentes nas cidades, nas áreas urbanas e redondezas. Porque para todos é bastante claro e acho que todo mundo está sabendo que a destruição do ambiente natural está intensificada em todo o país, a todos os níveis. Eu, por exemplo, onde moro, são 3, 4 motosserras seguido e moro na Mata Atlântica, não? Só os órgãos fiscalizadores não as escutam, o resto escutamos o tempo todo, porque é até impossível trabalhar com 3 motosserras escutando de cada lado da cidade. E aí a questão é, não? Porque sempre se dá como uma subvaloração ao que são florestas urbanas. Sim? Sempre é como que as florestas principais para manter, para proteger, para monitorar, são as florestas mais afastadas, mas a questão é que a qualidade de vida das cidades também depende muito de ter áreas naturais insertas também na cidade. E eu queria perguntar, esse processo de monitoramento
das florestas das cidades também é seguido por vocês? Também se dão esses alertas? Também se está considerando uma mesma relevância de todas as florestas restantes? Olha, muito obrigado por essa questão, muito interessante. A gente tem o nosso foco principal realmente é o monitoramento dos grandes maciços florestais, a maior parte fora das áreas urbanas. Se você tem uma grande floresta urbana, como por exemplo a Floresta da Tijuca, né, ela certamente ela está no processo de monitoramento da Mata Atlântica, né, outros parques que você tem, cidade de São Paulo, que você tem algumas áreas naturais interessantes que vão estar dentro desse processo de monitoramento. Mas esse processo, a gente não faz esse monitoramento fino das pequenas áreas que estão dentro das áreas urbanas. Você precisaria ter um projeto específico para fazer esse monitoramento. Esse é o caso que uma imagem de alta resolução se aplica, né? Você realmente, porque você tem um dano que é muito localizado, é o cara que vai derrubar uma árvore aqui, uma árvore ali, né? Então, esse processo de monitoramento muito localizado, você não consegue resolver com imagens Landsat, Sentinel. Você precisaria de imagens realmente de alta resolução e uma metodologia específica para fazer esse monitoramento. Eu concordo com você, é um tema importante, mas hoje ele não está coberto pelo nosso sistema de monitoramento. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Cláudio? Acho que não. Cláudio, eu queria agradecer muito. Oi? Alô? Tem uma pergunta. Só não dá para ligar o vídeo, por favor. Peço perdão desde já. José Santos, que está falando? José Santos. Só queria fazer uma pergunta. Professor, o senhor falou na sua apresentação que os dados que o INPE desenvolve, né, e publica, são colocados em uma plataforma para toda a comunidade ver. E eu tive a oportunidade de participar de um curso sobre dados abertos, feito pela Escola Superior do Governo, que eles, que eles ensinam a estrutura dos dados abertos governamentais. E nesse curso, foi a minha primeira experiência com a estrutura de dados abertos, eu achei muito difícil. Eu estava aprendendo a estrutura. Eu queria saber do senhor assim, como é que a equipe do INPE, na plataforma, disponibiliza nessa estrutura, porque parando para pensar, uma pessoa que nem participou do curso, não tem nenhum conhecimento sobre a estrutura de dados abertos, como é que ela vai poder acessar esses dados? Essa é a minha pergunta. A gente tenta ter uma plataforma, José. Muito obrigado pela sua questão. Eu vou até compartilhar com vocês aqui o Terra Brasilis, para vocês verem como é que é. A gente tenta fazer uma plataforma que ela é o mais, assim, Amigável. mais fácil, né? Amigável, obrigado, Beth, possível, né? Então, todos os dados, eles ficam aqui agrupados por tipo. Então, eu quero ver o mapa de desmatamento, eu quero ver o mapa do DT, dos avisos, né? Eu quero ver o dashboard dos desmatamentos do DT. Então, por exemplo, vou entrar nos dados do PRODES. Você clicou aqui nos dados do PRODES, então, ele vai abrir, vocês devem estar vendo aí a tela. Está fazendo ao vivo, então depende da minha internet. Tô no Wi-Fi, então um pouco mais lento. Tá? Então, aqui a gente procura mostrar todos os dados de desmatamento por estado. Se você quiser consultar por município, você pode vir aqui e consultar esse dado, né? E ele fica disponível tanto aqui nessa forma de tabela. Então, você pode vir aqui e fazer um download dessa tabela. Se você vier aqui, ó, né, download dessa tabela, você pode então baixar e ter essa informação para toda aquela consulta que você fez. Ah, quero saber por município. Então, ele mostra aqui quais são os municípios, ano a ano. Lá, quero ver o seguinte: em 2021, quais municípios que mais desmataram? Ah, aqui, Altamira, Porto Velho, tá? Você pode vir, então, baixar essa tabela, né? E você vai ter esse dado categorizado por município. Ou você pode voltar lá na sua plataforma e aí eu quero ver o mapa mesmo. Então, você vem aqui, clica, ele vai abrir o mapa, né, de desmatamento e você vai poder baixar esse dado
num formato que é compatível com qualquer sistema de GIS, que é o Shapefile. Então, qualquer pessoa que tenha um conhecimento básico de GIS, que trabalha com QuantumGIS, qualquer outro software, ArcGIS, qualquer outro software que está acostumado, ele vai poder baixar essa informação, né? Os dados todos estão disponíveis aqui. Se você vier aqui, ó, o dado do desmatamento, o dado do. Você pode escolher a base que está pelo fundo. Então você pode vir aqui e fazer um download desses dados. Os dados todos ficam disponíveis aqui, ó. Tem um help em algum lugar aqui que ajuda você a fazer esse processo. E se você tiver dificuldade, você pode escrever para a gente. A gente, né, tem, na medida do possível, procura atender essas demandas que aparecem aqui de usuários que querem acessar a informação. Os grandes órgãos, né, de controle, eles têm acesso direto ao dado, ele não precisa nem ir na internet baixar isso, né, ele faz um B2B, o banco de dados dele conecta diretamente com o nosso banco de dados da Terra Brasília, para que ele tenha acesso de maneira automática a todos os dados. Tá bom? Não sei se eu Obrigada. consegui te esclarecer. Conseguiu sim, A gente professor. procura Percebi que é. atender às necessidades, a obrigação que a INDE nos impõe, né? Que é o formato de apresentação, como é que você disponibiliza, garantir o acesso a esse dado, tá? Então, a gente procura seguir aquele conjunto de regramento. Assim, Tem uma entendi, porque pergunta, os dados eles são colocados de forma bem intuitiva, né? Percebi Sim, agora. Eu nunca tinha entrado nesse site, gostei muito. Muito obrigado, professor. é nada. super amigável. O Jorge Lúcio tem uma pergunta. Você liga o teu microfone, Jorge? Boa tarde, professora Beth. Boa tarde, professor Cláudio. É um prazer, né, ver uma palestra tão maravilhosa. Eu moro no litoral norte, aqui de Salvador, e minha pergunta é se o INPE possui dados de destruição do ecossistema de mangue, que pega daqui, né, mais ou menos do aeroporto de Salvador até Aracaju. A gente tem feito isso ao longo do tempo em parceria com a SOS Mata Atlântica. O Atlas da SOS Mata Atlântica é feito em parceria INPE e SOS. Mas agora, com esse recurso do BNDES, a gente produziu uma série, porque o Atlas da SOS ele é excelente, mas ele tem alguns parâmetros de tamanho mínimo de monitoramento, porque eles estão mais preocupados com garantir a sustentabilidade daquele fragmento. Então, a gente criou agora esse sistema de monitoramento que é do INPE, que é 100% INPE, que não tem a participação da SOS Mata Atlântica, onde a gente fez o monitoramento, né, essa série histórica, de 2000 até 2021, para todos os biomas, e aí incluso essa área, né, do mangue que está na Mata Atlântica, que você citou aí. Esse dado vai ser disponibilizado, Jorge. Eu acredito que no máximo agora no mês de agosto ele vai estar disponível na plataforma Terra Brasilis. Tá bom? Obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu agradeço muito ao Cláudio. Eu gostaria de fazer uma pergunta rapidinho. Quem quer falar? Marco Antônio? É o José Arnaldo. Janaldo, pode ligar o microfone e falar, então. Boa tarde, parabéns pela palestra, doutor Cláudio. Eu só queria saber, assim, a título de curiosidade, que você citou que o INPE ele faz a transferência de tecnologia e capacitação de outras nações, por assim dizer, ou de alguma parte delas, para se utilizar dessa tecnologia de monitoramento. E a título de curiosidade também, eu só queria saber se essa transferência que o Instituto, o INPE faz, né, se ela é sem custo algum para essas outras nações ou se tem alguma coisa assim mais financeira envolvida. Perdão, se é mais alguma coisa financeira envolvida. Só isso mesmo, muito obrigado. Oi, Arnaldo, obrigado pela questão. Não tem nenhuma transação financeira envolvida. Normalmente, o custo que tem é o custo da operação em si, né? Você vai ter que montar um sistema de capacitação, receber técnicos, treinar os técnicos, vai ter que ter pessoas dedicadas a isso. Então, essa parte, né? As pessoas que estão envolvidas nesse processo de capacitação, elas têm um custo e a gente precisa de um suporte financeiro para manter esse custo. Normalmente são organismos internacionais que nos ajudam nisso.
A JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa, já teve projetos financiando isso. O Banco Mundial já financiou, a OTCA já financiou, a FAO já financiou. Nós já capacitamos mais de 600 técnicos em todos os continentes do mundo, e nunca tem assim, a gente não é ligado à questão financeira. Como eu te falei, a gente normalmente molda um projeto onde você busca suporte financeiro para poder executar essa ação. Ficou bem claro. Mais alguma pergunta? Então, acho que eu agradeço muito a participação do Cláudio nesse evento, né? Que a palestra dele é essencial para a compreensão do nosso sistema, né? Agora a gente consegue monitorar o país como um todo, né? É um trabalho lindíssimo que o INPE tem feito, disponibilizando esses dados e de fácil acesso a qualquer pessoa, né? Então, o educador pode trabalhar o conteúdo escolar utilizando a Terra Brasilis, porque está muito fácil de usar, né? Qualquer pessoa tem acesso a todos os dados ali disponibilizados. Então, consegue estudar todos os biomas do território com uma grandeza, uma riqueza muito grande de informações e de dados atualizados, né? Então, agradeço muito ao Cláudio. Desculpa ter tirado você das tuas férias, né? É o último Muitíssimo dia. obrigada. Último dia hoje? É. Atrapalhei o último dia de férias dele. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço em nome de todos os participantes, Cláudio. A gente agradece a oportunidade, Beth, né? E acho que é super importante esse trabalho de levar para os educadores isso que a gente está fazendo, né? E realmente dizer, olha, usem esses dados. Esses dados é bom para vocês e é bom para a gente, né? A gente se sente super feliz em saber que está contribuindo com a educação, que está contribuindo com a formação de cidadãos no país. É um prazer, realmente. Obrigado, Beth. Obrigada a todo mundo. Estou parando a gravação. Oi. Deixa eu parar aqui. Então, amanhã nós temos a apresentação da doutora Luciana Gatti. Então, às 15 horas, tá bom? Ela é uma pessoa incrível, tem uma didática maravilhosa, vocês vão aprender muito com ela, né? Vai colocar o estado da arte, principalmente sobre a liberação do carbono e sua influência no bioma, todo o bioma brasileiro, né? Não só no bioma amazônico. Então, o quanto que uma queimada na Amazônia influencia o país como um todo. Basicamente é isso que ela vai estar descrevendo com muito dado novo e atualizado. Tá? Boa tarde a todos e até amanhã. Tchau, Um Cláudio. abraço, tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, Beth. Obrigado. Boa noite a todos. Boa Boa noite. tarde, todo mundo. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.